No centro da tela, Estamos ao Marcelo vivo, que Caldi, homem beleza! branco de Uma meia boa noite para idade, todo mundo. vestindo Estamos camiseta aqui entrando preta com um diretamente desenho nas em linhas páginas do brancas de YouTube um da homem tocando Orquestra Sinfônica sanfona, do Rio de Janeiro, sobre na um minha página do fundo YouTube, branco Marcelo com Caldi, placa e azul no Facebook acústica. da Orquestra Sinfônica do Rio de Janeiro. E estou muito feliz porque hoje, essa noite desse dia especial, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher, esse dia tem um sabor muito especial, porque tem uma convidada, a entrevistada de hoje, que é simplesmente de tirar o chapéu. Daqui a pouco eu vou falar dela. Eu quero só anunciar o que vai acontecer aqui nessa semana, tá bom? E já já eu anuncio a minha entrevistada para ela dividir aqui comigo a tela, para ela contar as suas histórias, para a gente perguntar tudo que a gente quiser perguntar, tá? A gente tem um tempinho assim curto, né? Porque uma hora passa assim voado, mas a gente vai ter um papo muito gostoso e descontraído. Ela é uma excelente contadora de histórias, uma artista incrível, e vocês vão ter o prazer de ouvir tudo que ela tem para contar aí, tá bom? Então, olha só, quero dizer que essa semana estou fazendo de segunda a quinta-feira, né? São 4 dias em que às 10 da manhã temos oficinas sobre a obra de Dominguinhos, oficinas sobre Dominguinhos. Por que Dominguinhos? Porque em 2021 Dominguinhos completa 80 anos e todos nós, músicos brasileiros, sanfoneiros especialmente, temos um carinho muito grande pela obra desse mestre. E há 2 semanas atrás fizemos uma homenagem de 3 horas de duração, um show lindo com a Orquestra Sanfônica, com convidados maravilhosos, Marcelo Mimoso, Juliana Linhares, Luci Alves esteve presente com a gente. Fizemos um apanhado da obra de Dominguinhos e agora essa semana é essa semana de oficinas e entrevistas. Então hoje fizemos a oficina às 10 horas da manhã sobre o Cancioneiro de Dominguinhos, em que eu listei vários dos parceiros do Dominguinhos, Chico Buarque, Djavan, Gilberto Gil. Falamos um pouco sobre como que era o processo de composição dele, pelas histórias, pelas entrevistas que eu já li, e até por algumas fitinhas que eu já ouvi dele também por aí. Então, foi muito bacana, muito prazeroso poder mostrar um pouquinho das músicas, falar um pouco dos parceiros e do processo de composição do Dominguinhos. E um pouquinho também da sua vida, né? Da sua vida e da sua obra. E falamos também dos intérpretes, né? Lembrei de Emílio Santiago, de Nana Caymmi, de Maria Bethânia, de Milton Nascimento, de Gilberto Gil, Zé Ramalho, Gonzaguinha, tantos intérpretes que já cantaram a obra do nosso mestre. Amanhã, às 10 da manhã, a gente vai ter uma oficina sobre o forró instrumental de Dominguinhos. Então eu vou fazer um apanhado de músicas, vou trazer aqui uma série dessas composições instrumentais que são super virtuosas, algumas muito simples, algumas muito virtuosas, e a gente vai fazer uma pequena análise sobre essa obra do Dominguinhos, que é monumental, que é muito grande. Eu tenho listado aqui comigo que são aproximadamente 150 temas instrumentais que o Dominguinhos compôs e gravou, tá? Ao longo da sua carreira. Então, é muita coisa para a gente levantar. Na quarta-feira, vou falar sobre o choro na música de Dominguinhos e das influências do jazz também. Todos sabem que Dominguinhos era um discípulo de Luiz Gonzaga, mas era também um músico muito amplo. Ele teve uma experiência muito grande aqui no Sudeste, especialmente tocando nas rádios e nas boates noturnas, em que ele tinha que tocar um repertório muito vasto e muito diferente da música nordestina, principalmente boleros, jazz, bossa nova, músicas da Jovem Guarda, todas as músicas que tocavam naquele momento, naquele contexto, nos anos 60 e nos anos 70. Além disso, Dominguinhos também gravou e tocou com muitos artistas da nossa MPB, como a Nara Leão, como a Gal Costa, como o próprio Gilberto Gil, e isso deu a ele um estofo, um conhecimento muito grande em várias áreas e em várias linguagens musicais. Então, a quarta-feira a gente vai dedicar um pouquinho a essa outra parte do Dominguinhos, que é a parte menos nordestina, digamos assim. Na quinta-feira
é um resumo de tudo que fizemos e vou falar um pouquinho também sobre a vida e a obra do Dominguinhos de uma maneira geral. Colocar situações engraçadas, falar um pouco sobre a vida mesmo, né? Onde nasceu, de onde veio, onde morou, com quem se relacionou. Então a gente faz um apanhado mais pessoal também da vida do nosso grande mestre. E assim a gente completa o ciclo de oficinas. Os entrevistados, então vamos lá. Hoje eu já vou dizer quem é, não vou dizer agora, porque eu quero anunciar e fazer uma abertura especial para ela. Amanhã a gente tem uma entrevista com o Kiko Horta, às 19h30. Kiko Horta, que é um sanfoneiro carioca maravilhoso, um grande parceiro, que tem, obviamente, uma grande influência de Dominguinhos sobre a sua obra, sobre as suas composições. Ele que é líder de um bloco carnavalesco espetacular aqui, chamado Cordão do Boitatá, que tem mais de 20 anos que faz o carnaval bombar aqui no Rio de Janeiro. Então, Kiko Horta, amanhã, às 19h30. Na quarta-feira, a gente tem o queridaço sanfoneiro também, um grande artista, autor de Esperando na Janela, tem música gravada pelo Dominguinhos também, é o queridíssimo Targino Gondim, sanfoneiro pernambucano, radicado, criado na Bahia, na cidade de Juazeiro. E na quinta-feira o entrevistado sou eu mesmo, no último dia, Fernando Gasparini, meu produtor, meu parceiro, jornalista, pesquisador musical, um cara muito bacana, vai fazer as perguntas, vai me entrevistar e eu vou falar um pouco da influência do Dominguinhos sobre a minha obra. Eu também tenho muita coisa dedicada ao Dominguinhos, eu tenho músicas dedicadas a ele, também posso dar uma palhinha aqui para vocês. Mas então chegou a hora do grande convite, porque hoje é Dia Internacional da Mulher e nada melhor do que chamar a maior parceira de Dominguinhos. Eu queria até ler aqui um trechinho, eu acho que ela me permite, do livro. Bom, eu vou dizer quem é, Marcelo Caldi exibe a capa do livro Eu Sou Anastácia, de autoria de Leda Dias, com os dizeres Eu Sou Anastácia, em caracteres vermelhos e uma fotografia em preto e branco da Anastácia quando jovem. Por causa dela. Senão eu continuaria fazendo música, é claro. Alguém poderia botar uma letra, uma coisa, mas ela foi a pessoa que saiu naquele itinerário, fazendo mesmo para valer. Foi uma pessoa que marcou a minha carreira, como foi Luiz Gonzaga em Uma Outra Dimensão, como foi Pedro Sertanejo em Uma Outra Dimensão, que foi quem me apresentou ao público discográfico, gravando o primeiro disquinho comigo. Então, todos na sua época tiveram a sua importância vital, e eu acho que a Anastácia foi uma dessas. Eu Só Quero um Xodó abriu todas as portas como compositor para mim e para ela também. Ela já gravava com muita gente, com Cláudia Barroso, e ela tinha uma abertura bem ampla. Ela já fazia boleros, fazia uma série de coisas, mas a nossa parceria foi importantíssima. Então, para o deleite de vocês, vou chamar aqui para um bate-papo, para uma entrevista, vou fazer algumas perguntas para a queridíssima artista, cantora, compositora, poetisa da melhor qualidade. Ela também teve carreira de humorista, né, trabalhou nas rádios. Recebam, então, aqui comigo a maravilhosa Anastácia. Chega mais, Anastácia. Olá, divide a tela com Marcelo Caldi, a cantora e compositora Anastácia, uma senhora idosa de cabelos loiros, usando uma blusa verde com corte em V no fundo branco. Anastácia, eu não tenho palavras para te agradecer, assim, é um momento especial para mim. Infelizmente, estamos numa pandemia, essa entrevista não pode ser presencial, eu queria estar aí, poder ir até a tua casa aí, te entrevistar pessoalmente, tomar um café e a gente poder ter um papo mais presencial, mas obviamente o momento não nos permite. Eu sei que você já foi vacinada, então daqui a pouco a gente já vai conseguir, pelo menos dar as caras por aí, como você mesmo já falou. E, bom, eu tenho várias perguntas para te fazer, eu acho que você vai ter muitas histórias maravilhosas, assim como você tem um capítulo maravilhoso escrito no seu livro, Eu Sou Anastácia. Peraí que eu vou mostrar. Marcelo Caldi exibe novamente a capa do livro Eu Sou Anastácia. Pela sua neta, pela Carol.
Carol, minha neta. A quem eu tenho muito apreço, uma querida amiga. E eu queria já começar te perguntando, eu queria fazer aquela pergunta do leigo, assim, sabe? Que é perguntar assim, como que você conheceu Dominguinhos? Como é que foi a situação, o primeiro momento, e aonde que isso foi, aonde que deu isso? Menino, você sabe que quando eu tinha 15 anos, eu cantava na Rádio Jornal do Comércio do Recife, e eu me lembro que uma tarde eu ia participar de um programa de auditório, e apresentou-se antes de mim um trio de 3 menininhos. Mas uma colega minha, eu vi, olha que menininhos, parece 3 índiozinhos, porque todos moreninhos, que bonitinho. Aí eles tocaram lá e foram embora, passaram por mim assim. Eu olhei, achei engraçadíssimos, né? E bonitinhos, né? E sumiu. 10 anos depois, quase 11, eu estava em São Paulo, e nessa época eu participava de um programa de televisão todas as semanas, chamava-se Chapéu de Couro, o programa, e era apresentado por um paulista que era apaixonado pela música nordestina, o Jorge Paulo, que tinha o slogan de O Bandeirante do Norte. E eu fazia parte, porque ele era muito meu amigo, ajudava um pouco na produção e fazia parte do programa. Aí um domingo eu estava esperando a minha hora de entrar, de repente eu olho assim no fundo da cortina e vejo um moreno, todo arrumadinho, todo bonitinho. Eu bati o olho nele e me apaixonei, coisa como se tivesse uma energia, sabe, focado com a minha aí. Eu falei, nossa, até me assustei. Eu falei, que moreno lindo, quem será este moreno? Mas ia tanta gente lá que eu não sabia, não vi sanfona perto, não vi nada, né? Aí eu fiquei olhando, mas fiquei na minha. Daqui a pouco apareceu Ari Lobo, que era um forrozeiro, que era meu amigo, a gente já tinha feito uma turnê junto. O Ari chegou junto dele, falou alguma coisa e passou. Quando ele passou por mim, eu falei, vem aqui, Ari, quem é aquele moreno que você estava batendo papo ali com ele? Ele falou que ele é neném do acordeão. Eu falei, neném, nunca ouvi falar, porque ele mora no Rio. E ele vem aqui uma vez ou outra para tocar no forró do Peito Sertanejo. Aí eu falei, toca muito, ele falou para mim. Chega, regalou o olho. Aí eu fiquei interessada no assunto, mas falei, gostei do moreno, quer dizer, estava mais focada no moreno, né? Aí morreu ali o assunto, passaram-se uns 3 meses e nada de ver esse homem, né? Aí eu fui participar de um aniversário de um dono de forró, que ele me ligou, venha comer um bolo comigo, Anastácia, é um cearense, muito meu amigo. Aí eu pensei que tinha só o bolo, sabe? Não tinha. Quando eu cheguei lá, estava rolando forró. Aí ele veio me receber, eu falei, eu não trouxe sanfoneiro. Eu pensei que ia ser só o bolo. Aí pulou uma pessoa atrás de mim e falou, eu acompanho você. Quem era ele? Aí eu pensei comigo, achei o cabra, né? Aí tal, e ele me acompanhou, tem até no livro essa foto, eu vestido preto, ele bem novinho, né? Na época ele tinha 25 anos, não, 26 e eu 27, ou eu tinha 26, ele 25, nossa. Aí ele me acompanhou, tá, mas eu demorei pouco, eu tinha ido sozinha, minha mãe ficava preocupada, eu falei, eu não posso demorar, que a minha mãe não quer eu dirigindo sozinha por aqui de noite. Aí ele disse, não, mas espera um pouco. Eu digo, não, bom, enfim, fui embora. Perdi o cara de vista. Aí eu passei a arquitetar um plano, eu falei, eu vou ver se eu consigo falar com ele para convidar ele para tocar comigo aqui em São Paulo, fazer uns shows. Mas eu toda semana ia no hotel que ele ficava, no Brás, perguntava nada, ligava o Pedro Sertanejo, que era um do forró que ele ia lá, Pedro dizia, ele não vem não, minha filha. Eu, puxa, mas está difícil, né? Um belo dia, o Luiz Gonzaga me chamou para participar de um programa que ele fazia aí no Rio, que chamava-se Noite Impecável, da Maré Mansa. E aí eu fazia um quadro humorístico que eu fazia aqui em São Paulo. Aí eu fui fazer o programa e disse, Anastácia, fica lá em casa, eu não conhecia ainda a família dele, né, do Gonzaga, conheci só ele. Fica lá em casa para você não ficar sozinha por aqui. Eu não levei o meu partner que fazia comigo, porque ele era meio manguaceiro, eu falei, ele vai dar para tomar outro lá. Pensei no Genival Lacerda, que morava aí em Tribobó, no Rio de Janeiro, e não tinha. Genival sempre foi engraçadésimo, né?
Aí eu falei, eu pego o Genival, eu mesmo criava o personagem, e ensaiava com ele, que ele era produtora, era tudo. Aí eu fui para a casa do Gonzaga. Cheguei lá, fui muito bem recebida pela dona Helena, conheci a Rosinha, o Luizinho, né, o Gonzaguinha, que ainda não era ainda famoso, estava começando, empolgado com violão e tudo. E eu fiquei. Quando cheguei à noite do programa, quem dirigiu o regional era Dominguinhos. Aí fizemos o primeiro programa, eu pensei comigo, eu calada, né? Eu falei, pelo menos agora eu localizei ele, né? E ficamos 3 meses naquele lelelê, e aí ele conversava com ele e tudo, mas ninguém falava de nada. Aí depois, eu sei que eu convivi uns 6 meses com ele, mas sem ninguém falar nada, né? Até que 4 meses depois o Gonzaga disse, olha, Anastácia, não venha não, porque eu parei com o programa que eu quero ir para o Nordeste, que eu não aguento mais ficar, eu quero viajar, quero pegar a estrada. Queria saber se tu não queria ir para abrir o meu show. Eu levo, porque ele estava lançando, o Gonzaga estava lançando um livro da vida dele, o Sanfoneiro do Riacho da Brígida, e ele queria que eu abri o show, e depois eu ia vender, anunciava ele e ia vender o livro na galera, né? Aí eu falei, vamos embora. E eu vou levar um sanfoneiro para te acompanhar, que era Ari Coutinho, um capixaba que morava aí no Rio de Janeiro, e eu já tinha tocado com ele e Ari Lobo. Aí ele disse, tá legal. Na quarta-feira, uma semana depois, o Gonzaga me ligou e falou, vamos viajar que vem, é domingo, se quiser, para conversar. Só que mudou uma coisa, em vez de Ari Coutinho, eu vou levar Dominguinhos, que está precisando de uma força. Aí eu pensei comigo, eu também, era tudo que eu queria, né? Aí fui para casa do Gonzaga, e fiquei numa expectativa terrível. Quando foi na quarta-feira, 3 horas da manhã, 3h30, e o Gonzaga saía bem cedinho, aí eu acordei ao som da voz dele, aquela voz grossa dele, bem mansa. Menino, mas aquilo me deu uma alegria, eu levantei e já fui para o banheiro, tomei banho, me arrumei todo, já peguei a mala, tomamos café e pegamos a estrada. Aí fomos viajar com o Gonzaga. E na estrada ele dirigindo, Gonzaga de carona, e eu atrás com o zabumbeiro, que chamava-se Toninho. E eu namorando ele do retrovisor, né? Eu estava encantadíssima, achando ele a coisa mais linda do mundo. E ele assoviando o tempo todo, caladão como ele era, só falava quando o Gonzaga falava. E quando a gente parava, o Gonzaga saía do carro correndo e ia tomar café ou qualquer coisa, aí ele, com aquela calma dele, descia, rodeava e me dava a mão para eu descer. Nossa, eu achei aquilo tão encantador. Meu Deus, o homem é muito cavalheiro, enfim. Foi um namoro, eu namorando ele, e ele devia estar percebendo que ninguém é besta, né? Mas eu na minha, né, quietinha. E nós viajamos 3 meses, quase 4, sertão afora, fomos até Fortaleza, voltamos para Pernambuco, em todo lugar que a gente ia. Ler, né? Aí, claro, começou a rolar aqueles carinho, aquelas coisas, né? Mas eu só na minha, de repente estou tirando uma casquinha, não estou perdendo nada, né? Nem ele também, evidentemente. Até que a gente resolveu partir para... Aí foi quando eu fiz a primeira música. Eu me hospedava num quarto em frente ao dele, né? O Gonzaga mandava dividir os apartamentos, e eu fiquei um dia em Aracaju, num apartamento em frente ao dele. E ele amanhecia o dia tocando, né? Tocando muito. E eu coloquei uma letra, 2 letrinhas em 2 melodias que ele estava tocando, mas rápidos, coisa rápida. Aí, quando eu terminei, fui lá, bati na porta, falei, Dominguinhos, tu estavas tocando umas melodias aí, eu achei tão bonitinho, coloquei umas letras. Aí ele falou, qual é? Aí eu lembrava da melodia, né? Uma foi, eu de repente vi surgir no meu caminho um amor tão lindo assim e cheio de carinho. Foi um baião, né? E a outra foi de amor eu morrerei. Nos acordes da sanfona vou tentando esquecer. Mas coisa de... Eu não demorei meia hora para fazer essas 2 letras. Coretinhas, certo, tão bonitinhas. Eu falei, pronto, a partir de agora você é meu parceiro. Aí foi aí que surgiu a parceria. Que lindo. Nossa, que história mais linda, Anastácia. E você contando é mais especial ainda, porque aqui a Vitória está falando assim, ó, o romance que rendeu mais música linda desse Brasil inteiro. E ela tem total... Não, a Vitória que é sanfoneira, ó, mais uma mulher aí na área.
sanfoneira lá de São Paulo. Eu conheci ela lá em Curitiba, grande sanfoneira, cantora também. E quem está vendo a gente aqui, ô Anastácia, é o Targino Gondim. Palminhas aqui pra gente, uma coisa linda de ver. Queridão Targino, que vai estar aqui com a gente na quarta-feira. Olha, é lindo. Você contando... profissional, meu amigo. Participou do meu DVD. Ah, que lindo, que legal. Grande sanfoneiro, grande cantor, grande músico. Bom, você falou do Mundo de Amor, e aí eu fiquei aqui pensando em como que eu ia fazer a próxima pergunta. Eu pensei assim, o Mundo de Amor é a primeira parceria gravada por outro intérprete, né? Não foi você nem o Dominguinhos que gravaram de primeira, foi a Marinês. Marinês, porque quando nós voltamos de São Paulo, para São Paulo, né, depois da viagem com o Gonzaga, depois nós moramos um ano em Aracaju, você acredita? Não, aí nós voltamos para São Paulo, aí este meu amigo, foi antes, meu Deus, isso, eu não me lembro se... Eu acho que foi logo depois que a gente chegou. Aí esse meu amigo Jorge Paulo, que eu falei no começo, ele inventou de fazer um festival de músicas, de forró, né? Aí eu me inscrevi, mas ele, com 2 músicas, eu falei, olha, eu tenho 2 músicas que eu fiz em parceria com o Dominguinhos e eu vou escrever. Mas eu não quero cantar a música, eu quero só entrar como compositora. Aí, pai, por quê? Porque eu quero Marinês cantando isso. Aí, mas será que ela vem? Vem. Aí eu liguei para Marinês, arrumei tudo certo para São Paulo para defender as 2 músicas. E nós ganhamos o festival com as 2 músicas, né? Ai, que legal. Aí foi legal. Aí a Marinês gravou as 2 músicas, depois eu fiz um disco também relativo ao festival, aí eu gravei em outra gravadora, né, que ela gravou na CBS, eu gravei na RCA, e outras pessoas gravaram, aí depois a Gal gravou também, Dominguinhos gravou, enfim. As 2 primeiras músicas deu tão certo que até hoje elas são lembradas e cantadas pelas pessoas. Impressionante. Eu estava pensando nisso, que vocês têm... Claro, vocês tinham suas carreiras, você sempre gravou seus discos, Dominguinhos gravou os deles, mas vocês foram muito interpretados por intérpretes assim de peso, né? Eu estava lembrando aqui da Nana Caymmi, do próprio Gilberto Gil, né, da Marinês. E aí a minha pergunta tem a ver com isso. Qual dessas parcerias, se é que existe uma ou umas, quais dessas parcerias que mais você gostou de fazer e qual intérprete que você mais, ou quais intérpretes que você mais gostou cantando essas parcerias com Dominguinhos? Mas é muito difícil essa pergunta, porque graças a Deus, as minhas músicas foram gravadas pelos melhores intérpretes que nós temos aqui no Brasil. Tem muita gente. Olha, o Gil, a Marinês primeiro gravou, que era minha ídola, porque eu sempre fui fã da Marinês, né? E me realizei quando ela gravou. Ela gravou em Arrastapé, porque foi a 6ª faixa, quando tinha LP, né, do lado A. Foi bem tocada tudo, mas quando o Gil gravou, que botou aquela manha dele, aquele chamego dele especial, aí ele nos descobriu do sertão para os grandes centros, né? Porque naquela época a gente gravava para o sertão as músicas, pensando no Nordeste. E, de repente, uma música que foi feita para o Nordeste, gravada por Gilberto Gil, passou a como é que se ser chamada de MPB. Ela se incluiu no rol de MPB. E foi gravada 400 e tantas vezes no mundo todo. Em inglês, em espanhol, em italiano, olha, até em japonês foi gravada. Cada uma com uma versão. Que maravilhoso. Nossa, isso é demais. Também, Gal Costa gravou, Gal arrasou cantando, ela gravou uma música só, mas ela cantou tão bonito que até hoje me comove. Porque eu acho a Gal fantástica, e ela deu uma interpretação do jeito dela, bem sofrido, bem lindo. Nana Caymmi gravou outra música nossa também, que é uma romântica, que também arrasou. Emílio Santiago, meu Deus, tem muita gente. Jane Duboc, ai, quem mais, meu Deus? Eu esqueço, minha cabecinha não é mais a mesma. A Elba, A Elba, claro.
o chique no último. Todas essas lindas, maravilhosas intérpretes, esses maravilhosos intérpretes que me encheram de prazer e de satisfação. Eu que sempre fui uma pessoa muito pé no chão, sempre fui bem simples, de repente eu vindo amarrado com linguiça, né, como a gente costuma dizer, e estar no meio dessa pleiade de estrelas, né, eu só tenho que ser feliz. Sou muito grata a Deus por isso. Muito Você bom. É uma estrela junto com toda essa galera, com certeza. Eu acho que todo mundo que está aqui concorda comigo, não tem a menor dúvida, e não estou puxando seu saco à toa, não, viu? É porque eu acho, de verdade, acho que a sua poesia une exatamente um rebuscamento a uma simplicidade, é um casamento perfeito. E digo isso em relação às suas parcerias com Dominguinhos, mas com certeza em relação a toda a sua música, todos os seus parceiros. Você é uma pessoa muito assertiva naquilo que você faz, né? Eu comecei a compor muito cedo, né? Com 15 anos já fiz a minha primeira música. Claro que quando eu comecei a fazer música só, eu não toco instrumento nenhum, né? Tentei aprender, não deu certo. Compõe aqui, né? Já vem tudo na cabeça, vem a história, vem a melodia, vem tudo. Aí, para não ter dúvida, eu fico, será que eu estou roubando a melodia de alguém, algum compasso musical? Aí eu pego um músico, meu amigo, canto, gostasse dessa música, é de quem essa música é? Fiz, entendeu? Agora, quando eu comecei com um pouco de Dominguinhos, eu percebi que as minhas músicas tiveram um valor maior, porque ele fazia melodias maravilhosas brincando. Ele ficava divagando, sentado no sofá, eu fazendo as coisas da casa, né? Nós morávamos num apartamento pequeno, e ele tocando o tempo todo, e eu ouvindo, eu ficava ouvindo o que estava se passando. E quando eu pegava as fitinhas que ele gravava, que eu tinha que colocar letra, eu começava analisando o teor da qualidade musical dele, né? Eu acho que eu fui uma fã número 1 do Dominguinhos, porque eu conhecia de perto, 24 horas, ele tocando, né? Quando pegava na sanfona, eu já estava ligada no que ele ia fazer, porque era uma sonoridade que eu como é que se diz? Eu sonhava, eu vibrava junto com ele, né? Claro, é. Eu vi, no teu livro você fala isso, você fala que ele fazia verdadeiros concertos, né? Como se melodias atrás de melodias, né? Aquela beleza, aquela coisa, o cara bota a mão na sanfona e sai uma melodia mais linda do que a outra, né? Realmente. É porque ele tocava por prazer, sabe? Ele sentava, ele não programava nada. Ele sentava, pegava a sanfona e ia divagando, mas ia se emendando uma coisa na outra que dava uma sinfonia. E eu ficava, quando eu dizia, vou botar a letra nessa música, mas não pode ser grande, porque tem que ser objetiva, né? Eu dizia para ele, para tocar no rádio, senão não toca. 2 minutos e meio naquele tempo. Quem fazia como é que diz, a engenharia era minha. Aí eu cortava, às vezes dava para fazer mais 2 músicas do resto das melodias, que ele deixava uma melodia só, né? Ele era muito, muito eclético, muito... Maravilhoso. E você teve um papel nisso, né? Assim, eu queria falar sobre isso agora na próxima pergunta, porque eu percebo, assim, pelos seus depoimentos e pelo que ele falava também, dessa parceria entre vocês, das entrevistas que eu já vi, que parece que você falou agora uma palavra maravilhosa, eu fazia engenharia, né? Você, digamos assim, você dava forma às músicas dele. Aqui você tem que parar e repetir do início, porque a gente vai agora cantar a mesma melodia com uma outra letra, ou algo assim, né? É isso que eu imagino, mais ou menos. E aí eu queria saber de você, porque no capítulo do teu livro que você fala sobre o Dominguinhos, você fala muito de que acho que quando vocês se conheceram, ele já tinha gravado alguma coisa dos discos dele e que ele basicamente só solava, ele não cantava. E que ele acompanhava os artistas como sanfoneiro. Ele tinha vergonha, ele não gostava da própria voz e tal, e você foi uma pessoa que incentivou muito ele a ter essa atitude de não só tocar, mas de também cantar, de assumir esse lado cancioneiro, né, de cantar as próprias músicas. Então, se você puder falar... Ele era muito tímido. Ele era muito tímido, né? Então, ele
dava boa noite para tocar em algum lugar e começava a puxar o fole, olhava, para a sanfona não olhava não, porque ele conhecia de cor e salteado, mas ele olhava para o chão devagar, ele não fixava nas pessoas por vergonha que ele tinha, né? E então, quando a gente começou a compor, eu comecei dando as dicas para ele, né? A música não pode ser um hino nacional, senão não toca em lugar nenhum, tem que ser objetiva. E a gente fala o que a gente quer falar, mas não pode estender muito, né? Uma triste partida é só ter ouvir uma, né? Aí ele não entendia nada disso, mas entrava na minha, né? E para cantar ele não queria, ele só tocava, acompanhava todo mundo, e nós trabalhamos 11 anos, quer dizer, uns 8 anos, os primeiros 6 anos, ele só me acompanhava. E no meio do show, ele entrava e tocava lados. Aí eu fiz muito sucesso na Bahia, principalmente, né? Eu gravei uma música que foi muito bem sucedida lá, e eu fazia muitos shows para lá. E o pessoal de lá, do Nordeste, explorava muito, queria que eu cantasse 2 horas. Em cima do palco, aqui, às vezes um sol enorme, né? Porque o show era de tarde, às vezes. Enfim, chegou uma hora que eu falei, Dominguinhos, eu estou ficando cansada de cantar sozinha, vamos dividir esse show. Eu disse, mas como? Eu digo, você vai repertório de 10 músicas, você abre o show e você canta, e quando chegar 45, 50 minutos, você para e eu entro, faço o resto do show e a gente termina junto. Vou nada, rapaz, eu não gosto de cantar, não. Eu digo, vai, por que você não gosta de cantar? Porque até então, conhecia ele cantando em casa, né, quando a gente ia botar música, mandar para alguém. Aí eu falei, mas você canta bem, meu. Não, mas eu acho que minha voz é muito grossa. Ué, você queria ter voz fina? Não, acho que a minha boca é muito grande. Sabe, eu falei, mas até brincava, dizia, mas as meninas gostam de bocão, né? Porque com ideia na cabeça, eu falei, não, você vai cantar, meu. Moral da história. Eu comandei com tanta precisão que ele entrou na minha, e nos primeiros shows eu dizia, vai, Dominguinho, vai, manda ver lá. Aí ele foi, e a essas alturas, lá no Nordeste, o pessoal já estava começando a ficar interessado na sanfona que ele tocava, entendeu? Porque ele não era conhecido lá, a conhecida era eu, né? Então ele entrava fazendo trivial, me acompanhando, e quando ele começou cantando e mostrando realmente ao que veio, aí ele e cantando bem, porque ele canta bem, né? Enfim, aí ele tomou gosto, pronto. Daí por diante, o show era Anastácia e Dominguinhos. Mas aí ele fazia a primeira parte, e eu fazia a segunda, encerrava, e foi aí que ele criou gosto por cantar realmente. Poxa, que legal, essa história é maravilhosa. E é muito interessante também que você estava falando antes, eu nem comentei aqui, mas de você falar que também tem dedo do Gonzaga, né? Do Luiz Gonzaga nesse início da relação de vocês, porque vocês viajaram juntos, né? Em função do Gonzaga ter te convidado para ficar na casa dele, então, né? Os laços criando também em função de... Já estava chamegando um pouquinho e tal, mas não tinha, a gente não tinha se acertado, né? A gente se acertou mesmo quando a gente assumimos, né? Quando a gente foi viajar com Gonzaga, que ficamos 4 meses para Gonzaga ficar no hotel, lá no Exu, e estava dando um monte de artistas dando entrevista para televisão, e de repente me aparece um senhorzinho aí fala, continua bonitona, né? Quando no 2000, como é que ele falou, meu Deus? Eu me lembro quando você andava com Gonzaga e Dominguinhos por aqui, você fazendo propaganda do show e beijando com o Dominguinhos ali, agarrada nos beijos do Dominguinhos, na frente de todo mundo. Eu falei, meu Deus, esse cara é doido. Aí eu falei, corta. Mas era verdade. A gente namorava assim, Gonzaga dizia assim, Gonzaga que fazia propaganda com a boca do microfone em cima, né? Aí dizia, Dominguinhos vai com a Anastácia por aí por dentro, porque os shows era tudo no sertão, né? Dentro dos matos, né? Nos circos instalados lá dos matos. Aí dizia, vai com a Anastácia para divulgar o show. Aí a gente parava em determinado lugar, botava aquele negócio para hoje, grande show, com Anastácia, Dominguinhos e Luiz, Lua, Gonzaga, não sei o que lá, e a gente beijando muito. Namorando, aproveitando.
Aproveitavam as escapadinhas para poder namorar. Então, e foi aí que começou tudo. Foi bom. Que maravilhoso. E são 11 anos, né, da relação de vocês. Pelo que eu tinha lido no livro, eu acho que eu li 211 parcerias, mas hoje você já me confessou que você tem ainda umas coisinhas aí guardadas, acho que você nunca lançou. Tenho, e depois disso foram gravadas várias músicas. Por quê? Quase 300, né? Quase 300 músicas. É isso. Eu pedi à editora, né, as editoras que me mandassem todo o histórico do meu repertório. E quando eu contei, chegou a 260, né? Isso um pouquinho depois, antes ele falecer, e depois agora já está em quase 300, que eu tenho gravado muita coisa dele. Uhum. Foi meu maior parceiro em quantidade de música. Que lindo. E aí eu queria, então, agora fazer mais uma pergunta. Aí é aquela pergunta indiscreta, mas eu já vi você falando disso. Eu acho que você vai falar de uma maneira muito leve, como você sempre foi. E você é essa pessoa que diz que não tem tempo ruim na vida, você está sempre de bom humor, você está sempre passando por cima. Aqui a gente fala por cima da carne seca, né? Está sempre assim. Que é o seguinte: tem uma história que você relata no livro, que é a história da separação, que foi uma separação muito doída, mas que teve um episódio, assim, que é aquela coisa trágica e cômica ao mesmo tempo. É verdade. Não, porque nós vivemos 11 anos, mas de muita cumplicidade, né? Ele era uma pessoa super tranquila, né? Eu nunca gostei muito de briga também. E sempre fui, como boa geminiana, sempre fui muito excêntrica, não gosto de fazer terror, nada. E então, na minha cabeça, eu ia envelhecer com ele, porque eu gostava tanto dele, dava tão certo em tudo, né? Um baita camu, tudo a gente combinava, dava certo. Só que as coisas não é como a gente quer, como tem que ser. E quando houve a separação, e ainda mais que foi na época de junho, a gente tinha 8 shows para fazer no Nordeste, e ele queria que eu fosse fazer os shows, ele já com uma outra pessoa, entendeu? Eu não ia ter condição, né? Porque minha história com ele não foi uma coisinha de brinquedo, foi uma história séria. E eu sou uma pessoa que tem um sentimento bem firme, bem aflorado nas coisas. Aí eu falei, não dá, moral da história, eu perdi meu São João, né? Ele foi para lá e eu perdi meu São João. E eu falei também, agora eu quero dar fim a tudo que tem aqui, para não lembrar que existe. Vou virar a página. Aí eu peguei um pôster que ele tinha, tocando sanfona, que era quase o tamanho da parede. Aí, sorrindo assim, né? Levei o pôster para o terreno baldio e tinha uma caixa de fitas, com umas 60 fitas de músicas inéditas. Aí eu levei aquela caixa de fita, levei 2 litros de álcool, uma caixa de fósforo e uma peixeira, entendeu? Que é para furar tudo. Levei no pé de árvore e armei lá aquela doidice toda e joguei o álcool e toquei fogo, meu amigo. Quando eu joguei o palito, a primeira coisa que pegou fogo foram as fitas, porque celulose, né? Foi aquele fogaréu bonito. E eu falo, queime-se no fogo no inferno, que eu não quero mais saber de nada. Olha, queimei tudo. Aí apagava o fogo, estava ele sorrindo para mim de novo, porque aqueles posters de antigamente, aqueles quadros, não queimava nunca, né? Aí eu riscava, meu Deus, não queima. Moral da história, eu gastei os 2 litros de álcool, gastei as caixas de fósforo, só sobrou a peixeira e o quadro com a cara dele. Eu peguei, vi que não tinha jeito, falei, não vou deixar aqui no terreno baldio, eu vou levar para mandar dissolver, fazer alguma coisa, jogar fora. Aí eu voltei com o retrato dele dentro do carro, a peixeira, e risquei tudinho a cara e levei, o caminhão do lixo levou. Quando passou essa loucura toda, meu Deus, como eu sou imbecil, como é que pode, por que é que eu fiz isso? Mas tinha ido já, né? Foi embora. Foi o calor da emoção, né? Obviamente, né? Eu exorcizei mesmo. Aí, 20 anos depois, eu falei isso para ele, ele riu tanto. Ele falou, tá vendo? Falei para você não ter raiva. Bom, valeu a pena. Tem mais umas perguntas que eu acho que são bem pertinentes assim, à sua trajetória, à sua carreira, à sua maneira de compor, porque você leva
você conta as suas histórias de uma maneira tão leve, tão bem-humorada, e eu acho que isso está muito presente na sua poesia, né? Nas letras que você escreveu. Claro que eu estou me referindo à sua música de uma maneira geral, não só às suas parcerias com Dominguinhos, mas na sua música. É o seu jeito, né? Então, assim, você que tem esse jeito refinado e simples ao mesmo tempo, como é que é o teu processo de compor? Porque você falou que com Dominguinhos você ouvia a letra e já saía escrevendo. É sempre assim? Em algum momento é mais difícil? Você pratica? Como é que surgem as suas ideias? Você pratica isso assim diariamente ou é uma coisa que você deixa vir? Fala um pouquinho sobre a sua maneira de compor. Eu acho que, às vezes eu estou para lá e para cá, de repente pinta umas dicas na cabeça com a letra e a melodia já, né? Aí eu vou no gravadorzinho, eu concluo rápido, eu tenho uma facilidade muito grande de concluir as coisas ali. Aí eu vejo o tema e termino por lá, que eu chamo Dália, né? Porque depois, monstro, aliás, porque depois disso a gente senta, esfria a cabeça e vamos analisar se aquilo está certo, se aí consertar o que está fora dos eixos, né? Mas normalmente eu faço isso com tranquilidade muito grande. Evito falar em desgraça, que depois da tempestade vem a bonança, e essas coisas que a gente passa são necessárias para a gente crescer como pessoa, mas que tem remédio, sim, nada morre ali, tudo renasce, né? E então eu procuro fazer as minhas letras falando disso, não, como é que se diz, exterminando, mas fazendo renascer de uma outra maneira. Nossa, que lindo, muito legal, muito bonito. E você conseguiria assim elencar as suas principais influências musicais, seja de música brasileira, seja de música estrangeira? O que a Anastácia ouvia lá com uns 15 anos, quando ela começou a compor? E o que você continuou ouvindo para te inspirar? Toda uma geração que tinha muito saudosismo, né? Tinha, naquela época, o pessoal amava para valer. Então, eu ouvia Emilinha Borba, Marlene, Linda Batista, tudo cantoras que cantavam sofrência, né? Do amores não resolvidos e tal. Mas ouvia também muito Luiz Gonzaga, outros cantores. Então, eu, quando vou compor falando de amor sofrido, eu falo, mas sempre achando que vai haver uma redenção, eu resolvo o assunto, né? E como contrato de separação, é uma sofrência, né? Eu escrevi contrato de separação e observa-se que no final da briga com a tristeza, entendeu? Eu resolvi, quer dizer, eu não vou morrer por isso. Mas aí como é que diz, olha, essa saudade que maltrata o meu peito é ilusão, e por ser ilusão é mais difícil de apagar. Ela vai me consumindo lentamente, ela brinca com o meu peito e leva sempre a melhor. Eu quero ela um contrato de separação, negou-se então a aceitar, sorrindo da minha ilusão. Agora aí resolvi tentar de ver me libertar, brigar com a lembrança para não amar. Quer dizer, eu quero continuar amando, então, show tristeza, vamos em frente. Entendeu? Eu resolvo assim as coisas. Maravilhoso, maravilhoso. Então, Emilinha Borba, Marlene, muito legal. Marlene, Ângela, não é? Ângela também gravou uma música minha, que eu fiquei muito emocionada quando a gravadora me ligou e mandou eu ir na casa dela, aqui em São Paulo, e eu fui, meu Deus, olha, a Ângela, eu assistia, eu ficava sonhando, ouvindo as músicas da Ângela, de repente eu estou sentada na sala da Ângela, com aquela simpatia dela enorme, sentada no chão, no tapete, assim, e eu cantando minha música para ela, e ela terminou gravando, e foi muito bom. Então, essas cantoras maravilhosas eram eu era menino ouvindo isso, né? Quando eu cresci, eu com 14 anos já era crooner de orquestra. Eu ganhei um concurso de calouros num determinado local, e no clube, e o prêmio era isso, era virar crooner da orquestra. Uma orquestra maravilhosa, belíssima, com tudo que é instrumento.
Aí eu fui para essa orquestra, aí eu era obrigada a cantar essas coisas que rolavam, né? Não era forró, nem existia para cantar, porque Gonzaga ia muito para o sertão, Gonzaga já era um ídolo, mas só na época de São João. E eu cantava o ano todo, então eu tinha que cantar samba, como é, bolero, muito bolero, lá no Nordeste o pessoal gostava muito, samba canção, e eu tinha onde eu ia buscar essa fonte nessas cantoras, né? Então eu sempre fui meio bolerista mesmo, quando eu comecei a fazer música, fiz muito Barroso, a minha linda amiga gravou 16 músicas minhas, Maldito Soriano também, então fazia aquele estilo do Nordeste, né? Aqueles mega boleros do Nordeste. Mas eu sempre gostei de música, né? Agora, a minha paixão era a música nordestina, né? Gonzaga era o concurso da minha vida. Que legal. Você consegue comparar essa música que era feita nessa sua juventude, a música que você ouvia e a música que você também compôs e ajudou a criar ao longo dessa história, com a música que é produzida hoje? Você consegue fazer um balanço assim? Você acha que hoje tem compositores ainda nessa linha, dessa beleza, com essa simplicidade? Ou você acha que é umas coisas boas, tem outras não. Porque as músicas de hoje, principalmente as que as mulheres fazem, né? Elas fazem se libertando daquela emoção, daquela ligação do homem, né? Me abandone e eu vou morrer, não. Ai, caçalada. Como é que falam, que elas falam hoje? Não sei um termo aí que agora esqueço. E antigamente as músicas que a gente fazia falando de amor era sofrer mesmo. A mulher tinha prazer de sofrer o amor que ela queria. Tinha que ser, era tudo nesse estilo, né? Hoje a mulher já está mais liberta disso, né? Já é verdade. Ótima também, né? Porque não compensa morrer por amor, a gente tem que viver por amor, morrer por amor não. Muito bom, muito bom. Dica muito boa essa, hein? E você daria alguma dica, Anastácia, para os compositores de hoje, de assim, ouvir repertórios variados, ou praticar a composição, a leitura? O que você poderia dar de dica para um jovem músico que está aqui hoje querendo compor canções como as que você compôs? Eu não posso dar, não, porque cada um, eu acho que cada compositor, ele escreve aquilo que ele tem na alma, no coração, a ótica com que ele vê a vida, né? Agora não tem músicos aí fazendo sucesso que tem umas coisas que eu não usaria, não faria, não vou nem citar, mas porque eu gosto de falar de coisas boas, coisas bonitas, né? Coisas que engrandeça o ser humano, o sentimento humano, né? No negócio de derrotista comigo não tem não, e eu acho que é uma música tão maravilhosa, tem tanta gente boa, né? Fazendo coisas boas. Sem querer, você já deu uma dica boa aí, hein? Sem querer, você já deu uma dica boa. De falar de coisas que sejam, que engrandeçam o ser humano. Isso é uma coisa... Sem dúvida, porque tudo vale a pena, né? E viver para você adquirir experiência, né? Como dizia o Vinícius, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Para a gente se autovalorizar, valorizar a vida, valorizar as coisas em volta, enfim. A vida é um aprendizado, né? E como nós gostamos de música, né? Eu acho que através da música dá para a gente falar tanta coisa boa, sabe? E dar tantos bons exemplos. Eu não sou catastrófica, não, eu sou para cima. Eu gosto de viver bem e de fazer os outros viverem bem também. Dica maravilhosa. Anastácia, eu queria então, a gente daqui a pouco vai começar a finalizar aqui o bate-papo, que está uma delícia, vou morrer vou ficar triste. Não vou ficar triste, não. Você já me ensinou a não ficar triste. São outras oportunidades. E aqui tem uma pergunta muito legal da Vitória, da mesma Vitória que eu falei antes, que olha o nome dela, aliás, em Vitória, hein? Como você se sentia como mulher compositora na época? Você sempre recebeu os méritos pelas composições ao olhar do público de vocês e dos músicos que vocês trabalhavam? Isso é uma pergunta muito legal, muito boa de ser feita no dia de hoje. Não, é uma coisa impressionante. Olha, eu componho desde os 15 anos.
E comecei, quem gravou minha primeira música foi aqui em São Paulo, em 1961, eu acho, foi Noite Ilustrada, que era um sambista, assim, excepcional. E eu fiz um samba e mostrei para o Noite que era contratado da firma onde eu trabalhava, onde eu era sócia também, enfim, da Vemba, que era do Venâncio Curumba. E eu aproveitei o Noite tocando violão, falei, e ele gravou minha música, sabe? Chamava a música Conselho de Amigo. Aí eu falei, poxa, e ele era um cantor que estava fazendo sucesso. Falei, se o Noite gravou, não para me agradar, ele gravou porque ele disse que a música era boa, é sinal que eu faço direitinho as coisas. Aí criando mais anos, aí mostrei uma música para o Valdir Soriano, que também era contratado, e lá, um bolero. Aí Valdir falou, vou gravar essa música, e gravou. Aí eu falei, meu Deus, não é que o negócio dá certo, né? Aí eu comecei me empolgando e fazendo tudo que é tipo de música, né? Aí eu fazia samba, fazia bolero, fazia música nordestina também. Aí não parei mais, sabe? E então eu acho que na época que eu comecei, quando eu estourei com o Só Quero um Xodó, que é uma música para o Nordeste, né? Foi gravada por Marinês, que era uma cantora nordestina, é uma música que ela foi feita em arrastapé, que depois virou baião, virou shot, virou um monte de coisa. Mas como eu tinha um parceiro muito forte, e Dominguinhos como artista, muita gente esquecia que ele tinha uma parceira na música. Claro. E todo mundo rendia altas homenagens ao Dominguinhos, com as minhas letras, entendeu? Chamavam de poeta, não sei, e eu ficava triste com aquilo. Eu dizia, não dá para dar uma olhadinha no outro nome que vem lá, né? Mas eu era totalmente invisível, aos olhos, inclusive, da crítica. Muitas vezes saía matérias enormes falando de Só Quero um Xodó, só com o nome do Dominguinhos. Aí eu ficava triste, porque até um pintor faz um quadro, ele assina, quer que o povo... Um costureiro faz um vestido, põe o nome dela, esse vestido é de fulano. Agora eu fazia minhas musiquinhas e depois não falava meu nome, mas depois o povo foi acostumando, porque Deus é justo, e eu gravei muito, né? O pessoal gravou muito música minha e da dupla. Então, toda a música, Anastácio Dominguinhos, Anastácio Dominguinhos, Anastácio Dominguinhos e Anastácio, as pessoas terminaram acostumando que ele não fazia sozinho, que eu estava junto, né? Mas que eu tinha certeza que o tempo ia se encarregar de colocar as coisas no lugar. E tinha uma coisa que, assim, evidentemente, assim, o Dominguinhos, que eu saiba, ele não escreveu nenhuma letra de músicas dele, né? Então, ele realmente precisava de um parceiro em todas as suas composições que viraram canções, né? Então... porque se ele era excelente músico, todo mundo sabe, ele fazia melodias, ele tinha uma alma melódica, não dá nem para explicar o que era aquele homem. Mas ninguém nunca ouviu Dominguinhos mostrar, antes de mim, uma letra, uma música. Ele mesmo diz em entrevista que é eu que descobri ele compositor. Porque ninguém é perfeito, né? Tem tantos músicos maravilhosos, tem tantos poetas que também não fazem melodia, né? E eu fui a caçamba, quer dizer, ele era tampa, eu fui a caçamba, eu cheguei junto, entendeu? O acorde e a caçamba. Estava faltando a ele chegar uma pessoa para fazer letra, podia ter sido outra pessoa. Só que eu fui a premiada, graças a Deus. Né? E nós formamos essa dupla maravilhosa, mas eu acho que meu trabalho melhorou muito depois, como compositora, depois que eu comecei a fazer dele, porque tem cada coisa maravilhosa que eu não seria capaz de fazer, porque não toco instrumento nenhum, não teria essa capacidade. Olha, Anastácia, eu quero te agradecer assim, enormemente, quero te agradecer muito, queria poder te dar um abraço e um beijo. Ainda vai chegar esse momento. Com certeza. A gente se abraçar e conversar mais, e quem sabe até fazer um som juntos, né? Sim. Poxa, quero te agradecer muito pelo teu carinho, pela tua dedicação aqui, pelo teu bom humor, pela sua leveza, pelas suas dicas, por tudo que você falou aqui. Eu tenho certeza que as pessoas estão se deleitando. A gente está recebendo aqui mensagens de amor e carinho aqui de todo mundo que está acompanhando. Que bom! E você realmente é uma pessoa iluminada. Agradeço por todas as músicas que você já nos presenteou na sua carreira. E só tenho a dizer esse grande muito obrigado aqui em nome de todos que estão assistindo a gente.
Tá bom, querido? Eu que agradeço pela oportunidade, agradeço primeiramente a Deus por ter feito eu encarnar no ambiente musical, né? Ou com essa verve musical, porque se é uma coisa que me delicia é isso. Eu sou feliz por estar envolvida com a música, que eu acho a maior terapia para o espírito, né? E a música é uma coisa maravilhosa. E as pessoas que são envolvidas também, das quais eu me envolvo, conheço, são pessoas iluminadas, eu agradeço muito a Deus. Muito bom. Tá? E vamos nos encontrar e eu vou fazer a letra, viu? Não esqueci, não. Oba, que bom que você não esqueceu. Eu mandei uma valsa para a Anastácia aí, já tem um tempo. Deixe eu estar tranquilinha que eu vou botar uma letra bem bonitinha ali. Fique tranquila, querida. Muito obrigado a você. Beijo. Então, um beijo para você. E eu vou dar uns últimos recadinhos aqui para o pessoal que está acompanhando. Beijo, Anastácia. Obrigado, querida. Até mais. Beijão. Pessoal, eu queria só, antes de terminar aqui, dizer Marcelo Caldi volta a ocupar sozinho novamente vídeo, a tela no centro. Eu anuncio que hoje eu estou lançando um livro de partituras para sanfona com as minhas composições, tá? Então vocês podem acessar esse link aí, deixa lá seu e-mail que você recebe um link, recebe o livro com 20 partituras escritas para sanfona em 2 claves, clave de sol, clave de fá, 20 composições minhas. Tá bonitinho o livro, vocês que são, principalmente os sanfoneiros, vão gostar bastante desse material. Tem de tudo lá, tem shot, baião, quadrilha, choro, marcha, valsa, samba, tá? Então, baixem lá. E tem também 3 links de 3 vídeos que eu preciso que vocês vão lá e deem um joinha, dê uma curtida no vídeo, porque vão me ajudar, porque eu estou inscrito como semifinalista de um concurso, de uma mostra competitiva virtual chamada Rio Choro. E eu tenho 3 músicas lá aprovadas, querendo ir para a final, tá, gente? Quem sabe eu não ganho esse prêmio aí com a ajuda de vocês. Então, deem uma olhada, ouçam as músicas e deem aquele joinha lá, aquela curtida. Peço também para vocês curtirem esses vídeos aqui na plataforma que vocês tiverem. Se está no Facebook, curte. Se está no YouTube, curte. No YouTube da orquestra, tá bom? Peço essa ajuda aí para vocês. Agradeço muito a todos vocês que se deleitaram com essa maravilhosa mulher nesse dia tão especial, o Dia de Todas as Mulheres, um dia internacional, comemorado internacionalmente. As mulheres merecem todas as nossas louvações, tá? E, para encerrar, viva a Anastácia, viva a Dominguinhos, viva essa parceria tão maravilhosa, viva essa parceria desses 2 gênios da música. E deixo aqui um beijo para todo mundo e até amanhã, 10 horas tem oficina, 19h30 tem entrevista, tá bom? Beijão e muito obrigado. Tchau.